Atrás das luzes, do glamour e dos aplausos, existe um mundo onde a fama se transforma em sentença. Um lugar onde o sucesso cega, o poder corrompe e o brilho das câmeras revela monstros escondidos atrás dos sorrisos. Hoje, você vai conhecer histórias reais de 15 artistas que perderam tudo: carreira, liberdade e dignidade. Casos que mostram como a fama pode elevar, mas também destruir. Antes de começar, deixa o seu like. Inscreva-se no canal Vidas por Trás da Fama. Ative o sininho das notificações e conte nos comentários de que país e cidade você está assistindo. Agora prepare-se. O que vem a seguir não são apenas histórias, são confissões, quedas e tragédias. No final, uma pergunta vai ecoar: a fama salva ou condena? No número 15 temos goleiro Bruno. Um nome que, durante anos, ecoava nos estádios como símbolo de talento, liderança e glória. Defendia o Flamengo, era admirado por milhões e parecia destinado a se tornar uma lenda do futebol brasileiro. Mas o que ninguém sabia é que, por trás do ídolo, havia um homem mergulhado em vaidade, impulsos sombrios e um ego que se achava acima da lei. Em 2010, o país inteiro parou diante de uma notícia que ninguém queria acreditar. A modelo Elisa Samúdio, mãe do filho de Bruno, havia desaparecido. Dias depois, as investigações revelaram o inimaginável. Bruno era o mandante do sequestro e da morte da jovem. Segundo o Ministério Público, Elisa foi levada para um sítio pertencente ao goleiro, mantida em cárcere privado e brutalmente assassinada. Os detalhes do crime chocaram até os investigadores. Relatos de tortura, ocultação de cadáver e total frieza diante do sofrimento humano. Aquele que vestia as luvas para defender bolas impossíveis, agora tentava se defender das próprias escolhas. Em 2013, o goleiro foi condenado a mais de 20 anos de prisão. Mesmo assim, continuava sorrindo em entrevistas, dizendo ter pagado o que devia e que Deus o perdoou. Mas o público nunca esqueceu. A memória coletiva do país o condenou a um cárcere ainda maior, o do desprezo. Em 2023, Bruno recebeu liberdade condicional e, para espanto geral, tentou voltar ao futebol. Alguns clubes até o receberam, outros cederam à revolta popular. Como se fosse possível voltar ao campo depois de apagar uma vida. Hoje, ele vive dividido entre o passado e a tentativa forçada de reabilitação. Mas a pergunta que ecoa é inevitável. Se você fosse o juiz, teria dado a mesma sentença? Ou acredita que há crimes que jamais deveriam receber perdão? No número 14 temos José Dumont, um nome que por décadas foi sinônimo de talento, respeito e autenticidade. Com sua voz calma e olhar firme, ele representava o sertanejo, o homem simples, o rosto do povo brasileiro nas novelas e filmes premiados. Mas em 2022, o país viu cair uma máscara que parecia inabalável. Aquele ator consagrado, aplaudido em festivais de cinema, foi preso em flagrante por posse de imagens ilícitas envolvendo menores. E dias depois, as acusações ficaram ainda piores. A polícia encontrou vídeos e fotografias em seus dispositivos pessoais. Durante a investigação, surgiram relatos de aproximação indevida com adolescentes. As cenas que se seguiram chocaram não apenas fãs, mas também colegas de profissão. A Rede Globo rompeu imediatamente o contrato, e todas as suas participações em novelas e séries foram removidas do ar. Em poucas horas, a carreira que levou décadas para ser construída foi apagada como se nunca tivesse existido. José Dumont tentou se defender, dizendo que tudo não passava de um mal-entendido. Mas as provas eram claras e irrefutáveis. Foi condenado a 1 ano e 10 dias de prisão em regime aberto, e desde então vive recluso, isolado, longe da vida pública. De ídolo a pária, o artista se tornou símbolo de como o poder e a fama não bastam para esconder o que acontece nas sombras. Como alguém capaz de emocionar milhões pôde esconder tamanha escuridão? Será que a fama muda as pessoas? Ou apenas revela o que sempre esteve lá, esperando o momento certo para sair? E isso nos leva ao macabro caso do número 13, uma atriz que parecia inocente, mas por trás do sorriso doce, comandava um culto secreto e cruel. No número 13 temos Alison Mack,
a atriz que conquistou o mundo como Chloe Sullivan, a melhor amiga de Clark Kent na série Smallville. Durante anos, o público a via como símbolo de lealdade e bondade. Mas a mulher por trás da personagem vivia um enredo muito mais sombrio que qualquer ficção. Em 2018, o mundo descobriu que Allison era uma das líderes do culto secreto Nash IVM, uma organização disfarçada de grupo de autoajuda que, na verdade, funcionava como uma rede de escravidão sexual. O líder, Keith Raniere, se apresentava como um guru iluminado, e Allison, sua principal assistente, tinha a função de recrutar mulheres influentes, atraídas por promessas de empoderamento e sucesso. O que essas mulheres não sabiam é que, ao entrar, perdiam tudo: liberdade, corpo e identidade. Eram marcadas a ferro com as iniciais do mestre e obrigadas a obedecer em silêncio. Para o público, Allison era a amiga perfeita. Na realidade, era uma das peças-chave de um culto que destruiu vidas inteiras. Quando o FBI desmantelou a organização, a verdade veio à tona com detalhes assustadores: chantagens, gravações íntimas e manipulação psicológica. Durante o julgamento, Allison chorou diante das vítimas e admitiu a culpa. Foi condenada a 5 anos de prisão e, mesmo em liberdade condicional, vive até hoje sob o peso do próprio nome. O brilho que um dia iluminou as telas agora é lembrado como símbolo da perversão escondida sob o disfarce da fama. Quantas vezes admiramos alguém sem imaginar o que acontece fora das câmeras? Será que o poder corrompe? Ou apenas atrai os que já nasceram corrompidos? E isso nos leva ao caso número 12, o de uma ex-cantora e dançarina que trocou os palcos pelo silêncio frio de uma cela. No número 12 temos Kelly Stevan, uma mulher que viveu o auge da fama nos anos 80 como cantora e dançarina carismática do programa Clube do Bolinha. Com voz marcante e presença magnética, parecia destinada a uma carreira brilhante, mas o sucesso durou pouco. E o que veio depois foi um mergulho lento em tragédias, vícios e crimes. Em 1996, Kelly se envolveu num episódio brutal que mudaria para sempre o rumo da sua vida. Durante uma discussão no trânsito, ela sacou uma arma e atirou contra uma jovem de 18 anos. O tiro foi fatal. O país ficou em choque ao ver uma figura televisiva envolvida em tamanha violência. Kelly foi condenada e passou mais de 20 anos na prisão. Em entrevistas, dizia ter perdido o controle, movida pelo álcool, pela raiva e pelo vício em cocaína. "Naquela mesa sempre vai haver uma cadeira vazia", declarou, com voz trêmula de arrependimento. Quando finalmente ganhou a liberdade em 2019, tentou recomeçar. Mas a paz durou pouco. Em 2025, Kelly foi novamente presa, desta vez por tráfico de drogas. A polícia interceptou o carro que ela dirigia e encontrou 40 quilos de entorpecentes escondidos na carroceria e no tanque de combustível. Ela alegou necessidade financeira, mas o destino parecia repetir a condenação que ela mesma escreveu. Hoje, aos 60 anos, cumpre pena em um presídio feminino de Campo Grande, longe de tudo o que um dia conheceu. Será que o destino dá segundas chances? Ou apenas repete as lições que não aprendemos? E se você estivesse frente a frente com alguém que destruiu tantas vidas, perdoaria ou viraria o rosto? E isso nos leva ao número 11, uma história ainda mais perturbadora. A de um jovem ator que matou a própria mãe e planejava assassinar o primeiro-ministro do seu país. No número 11 temos Ryan Grantham, o jovem ator canadense que parecia ter tudo: talento, reconhecimento e um futuro promissor. Ele brilhou em produções como Supernatural, The Imaginarium of Dr. Parnassus e Riverdale. Mas, por trás do rosto angelical, havia uma mente mergulhada em dor e perturbação. O que começou como uma carreira promissora terminou em uma das histórias mais sombrias do entretenimento. Em março de 2020, Ryan cometeu o impensável. Com apenas 21 anos, matou a própria mãe enquanto ela tocava piano em casa. Um único disparo na nuca. Depois cobriu o corpo com um lençol, acendeu velas ao redor e gravou vídeos confessando o crime. No dia seguinte, saiu de carro levando armas, munições e um mapa. O destino? O primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau. O ator planejava matá-lo, segundo suas próprias anotações. Felizmente, desistiu no caminho e se entregou à polícia.
Durante o julgamento, revelou sofrer de depressão profunda e ter perdido completamente o controle da mente. Em 2022, foi condenado à prisão perpétua, com possibilidade de liberdade condicional apenas após 14 anos. O tribunal descreveu o crime como um ato de desespero travestido de frieza. Hoje, Ryan vive recluso, afastado do mundo que um dia o aplaudiu, o que leva um jovem ator, criado entre holofotes, a se tornar prisioneiro dos próprios pensamentos. Será que a solidão é mais perigosa que qualquer vício? Ou apenas o reflexo de um coração sem rumo? E isso nos leva ao número 10, uma história ainda mais sinistra. A de um ex-ator dos Power Rangers que transformou a ganância em assassinato e o sucesso em pena de morte. No número 10 temos Skyler DeLeon, um rosto que muitos lembram dos tempos em que viveu o sonho de Hollywood. Apareceu ainda jovem na série Power Rangers, cheio de energia e ambição, parecendo destinado ao sucesso. Mas bastaram poucos anos longe das câmeras para tudo desmoronar. A glória desapareceu e o ator encontrou refúgio no crime, buscando nas trevas o que o sucesso não lhe deu: dinheiro fácil e poder. Em 2004, Skyler, sua esposa Jennifer Henderson e outros cúmplices planejaram um golpe cruel. O alvo era um casal aposentado, Thomas e Jackie Hawks, donos de um iate luxuoso que estavam vendendo. Durante a negociação, Skyler convenceu o casal a embarcar para um teste de navegação. No meio do mar, eles amarraram os dois, os espancaram e, sem piedade, os jogaram vivos nas águas profundas do Pacífico. Os corpos nunca foram encontrados. O plano era vender o barco e viver do lucro, mas a ganância deixou rastros. Logo, as autoridades descobriram tudo, e a confissão veio com um eco de horror. Skyler foi condenado à pena de morte por injeção letal, e sua esposa recebeu prisão perpétua sem direito à liberdade condicional. Desde 2019, com o fim da pena de morte na Califórnia, ele cumpre prisão perpétua no corredor da morte, aguardando um fim que nunca chega. Como alguém capaz de dar vida a heróis nas telas pôde se tornar um vilão na vida real? Se você fosse o policial que encontrou esse caso, o que sentiria ao olhar nos olhos de quem jogou duas pessoas inocentes ao mar? O que você faria? E que pena aplicaria? E isso nos leva ao número 9, uma história mais próxima do público brasileiro. A de um jovem ator que brilhou em um sucesso nacional, mas terminou preso entre o vício e a ruína. No número 9 temos Igor Oliveira Lima, o menino que encantou o Brasil interpretando o jovem Luciano no filme Dois Filhos de Francisco. Com um sorriso puro e talento natural, parecia que o destino o reservava para o sucesso. Mas a fama infantil tem um preço, e para muitos, esse preço é a própria inocência. O brilho que o lançou no cinema se apagou rápido. Igor cresceu longe dos holofotes, tentando reencontrar o caminho que a fama lhe tirou. Anos depois, seu nome voltou às manchetes, mas não por um novo papel. Em 2021, aos 28 anos, Igor foi preso por tráfico de drogas, depois que a polícia encontrou centenas de comprimidos de êxtase e cogumelos alucinógenos em sua residência, em Goiânia. Segundo os agentes, ele vendia as substâncias em festas e pela internet. Durante o interrogatório, confessou o crime, mas depois voltou atrás, alegando que era apenas uso pessoal. A defesa tentou reduzir os danos, mas a imagem do menino prodígio já estava manchada para sempre. O contraste era cruel. De símbolo da pureza e da música sertaneja, passou a ser lembrado como mais um talento perdido. O público se perguntava: onde foi parar aquele garoto? Nas ruas, na solidão ou nas grades que ele mesmo ergueu? Hoje, Igor vive afastado da mídia, tentando se reerguer, mas a confiança do público parece impossível de recuperar. Como alguém tão jovem, que conheceu a glória tão cedo, pôde se perder tão completamente? Será que a fama infantil é um dom ou uma maldição precoce? E isso nos leva ao número 8. Uma história que atravessou fronteiras e chocou o mundo latino. A de uma cantora mexicana que passou do estrelato à prisão, envolvida em um dos maiores escândalos sexuais da América Latina. No número 8 temos Gloria Trevi, a estrela mexicana que incendiou os palcos nos anos 90 e se tornou um verdadeiro ícone da música latina. Vista como ousada, provocante,
a Madonna do México. Ela falava de liberdade, rebeldia e empoderamento. Mas por trás da maquiagem pesada e dos shows eletrizantes, havia uma história sombria que mudaria tudo. Em 2000, Glória foi presa no Rio de Janeiro junto de seu empresário Sérgio Andrade e da corista Mary Raquenel, acusada de rapto e corrupção de menores. Segundo as investigações, o trio atraía jovens com promessas de fama, mas as mantinha em um ciclo de abuso e manipulação. A notícia caiu como uma bomba. Como uma artista que pregava liberdade podia estar envolvida em algo tão degradante? As autoridades brasileiras confirmaram os indícios, e a cantora passou anos presa enquanto lutava contra a extradição para o México. Dentro da prisão, Glória engravidou. Ela alegou ter sido abusada por um carcereiro, mas o exame de DNA revelou outra verdade. O pai era Sérgio Andrade, o mesmo homem que comandava o culto de controle por trás de sua carreira. Em 2004, após anos de batalha judicial, Glória foi absolvida por falta de provas. Ao sair da prisão, lançou um novo álbum e, surpreendentemente, conquistou disco de ouro em apenas 3 dias. O público dividido não sabia se via ali uma vítima ou uma cúmplice talentosa que soube se reinventar. Afinal, é possível separar o artista do escândalo? Quando a música é boa, o público perdoa? Ou apenas finge esquecer? E isso nos leva ao número 7. Uma história de queda e desespero. A de um ex-ator mirim da Disney que trocou os estúdios pelo vício e acabou atrás das grades por roubar um banco. No número 7 temos Joey Kramer, o garoto prodígio que encantou o mundo no filme O Voo do Navegador, um clássico da Disney dos anos 80. Ele tinha apenas 12 anos quando se tornou conhecido internacionalmente. A crítica o chamava de o novo rosto da inocência, e o público via nele um símbolo de pureza. Mas o destino pode ser cruel com quem conhece o sucesso cedo demais. Joey não estava preparado para o que viria depois da fama. O esquecimento. Quando os holofotes se apagaram, o menino prodígio se viu sozinho. Sem convites, sem amigos, sem o brilho que sustentava o ego. A vida comum parecia insuportável. Aos poucos, mergulhou no vício em drogas e álcool, tentando preencher o vazio deixado pela glória perdida. Aos 18 anos, foi internado pela primeira vez numa clínica de reabilitação, mas as recaídas eram constantes. Em 2016, Joey protagonizou um novo tipo de manchete, dessa vez trágica. Desesperado por dinheiro, assaltou um banco no Canadá usando uma arma falsa e um disfarce improvisado. Após uma perseguição cinematográfica, foi preso e condenado. Durante o julgamento, o próprio ator declarou que, de certa forma, ser preso foi um alívio. Dentro da cela, encontrou o silêncio que há muito tempo não conhecia e a chance de se redescobrir. Hoje, vive afastado da mídia e dá palestras sobre os perigos da fama precoce. Mas a cicatriz permanece. O menino que um dia voou alto demais, agora luta apenas para não cair de novo. Será que a fama infantil é um presente? Ou uma maldição disfarçada de sonho? E se você pudesse ver o futuro, ainda deixaria uma criança seguir o mesmo caminho? E isso nos leva ao número 6. Um caso brasileiro que mostra o lado mais cruel da marginalidade e da fama. No número 6 temos Ivanzinho, o jovem que o Brasil conheceu no filme Cidade de Deus. Ele interpretava um dos garotos da favela, parte da famosa quadrilha de Zé Pequeno. Na época, o talento cru e a autenticidade chamaram a atenção. Afinal, Ivanzinho era o retrato vivo da periferia, mas o que ninguém imaginava é que, anos depois, a ficção e a realidade se confundiriam de forma trágica. Após o sucesso do filme, Ivanzinho, cujo nome verdadeiro é Ivan da Silva Martins, desapareceu dos holofotes. Sem apoio, sem oportunidades e cercado pelas mesmas ruas que o inspiraram a atuar, ele se perdeu completamente. O garoto promissor virou manchete novamente, mas desta vez como criminoso procurado pela polícia. Roubo de carros, assaltos, formação de quadrilha. A lista de crimes cresceu e o nome Ivanzinho passou a constar nas fichas policiais do Rio de Janeiro. O mais chocante veio depois. O ex-ator foi acusado de participar do assassinato de um sargento da PM durante uma emboscada no Morro do Vidigal. Segundo a investigação, ele se tornou um dos líderes do tráfico local,
conhecido pelo apelido de Ivan, o Terrível. O mesmo garoto que um dia representou a dura realidade da favela, agora a vivia, com violência, poder e medo. Desde 2014, Ivanzinho é considerado foragido da justiça, e muitos acreditam que ainda vive escondido nas comunidades cariocas. Como um talento que poderia mudar de vida, escolheu repetir o destino do personagem que interpretou. Foi a falta de oportunidades, ou o fascínio pelo poder que o crime oferece? E se você o encontrasse hoje, seria capaz de perdoar, ou o veria apenas como mais um reflexo cruel da desigualdade? No número 5 temos Aislinn Tucker, uma atriz norte-americana que parecia estar à beira de uma grande ascensão. Bonita, talentosa e intensa, era o tipo de artista que se entregava completamente aos papéis. Mas o que poucos sabiam é que, nos bastidores, sua mente já vivia um roteiro de horror muito mais real do que qualquer filme. Em 2016, Aislinn filmava o Longa from the Dark, um terror psicológico onde interpretava uma mulher que assassinava um homem a sangue frio. O que ninguém imaginava é que aquela ficção se tornaria uma terrível premonição. Logo após o término das filmagens, a polícia encontrou um vídeo guardado em seu celular. As imagens mostravam Aislinn atirando em seu próprio tio, um homem de 63 anos, dentro de casa. O crime havia acontecido meses antes, mas só foi descoberto quando as gravações vieram à tona. A ironia era cruel. A personagem que ela interpretava nas telas cometia exatamente o mesmo tipo de assassinato que ela executou na vida real. Quando foi presa, Aislinn afirmou ter agido em legítima defesa, dizendo que o tio a havia ameaçado. Mas as provas e a frieza dos registros em vídeo contavam outra história. Vizinhos relataram ter ouvido tiros e, em seguida, silêncio absoluto. A atriz foi condenada e cumpre pena em um presídio do Oregon. Desde então, seu nome se tornou sinônimo de tragédia e loucura. O público ficou dividido. Seria ela uma assassina fria ou apenas mais uma mente destruída pelo trauma e pelo isolamento? O que acontece quando a linha entre interpretar o mal e vivê-lo realmente desaparece? E você, conseguiria assistir a um filme estrelado por alguém que transformou o terror em realidade? E isso nos leva ao número 4, uma história igualmente sombria. A de uma atriz de Hollywood que perdeu tudo após matar uma mulher inocente em um acidente causado pela bebida. No número 4 temos Amy Locane, atriz que alcançou fama nos anos 90 ao participar da série Melrose Place e do filme Cry Baby. Ao lado de Johnny Depp, jovem, bonita e talentosa, Amy parecia ter o mundo aos seus pés, mas a vida em Hollywood cobra caro, e o sucesso, muitas vezes, vem acompanhado de uma solidão silenciosa. Amy tentou preencher esse vazio com festas, álcool e excessos, até que em 2010 tudo saiu do controle e uma noite de euforia se transformou em tragédia. Após sair de uma comemoração, ela pegou o carro e dirigiu em alta velocidade pelas ruas de Nova Jersey. Testemunhas relataram que ela parecia fora de si. Em poucos minutos, perdeu o controle do veículo e colidiu violentamente contra outro carro, atingindo o lado do passageiro. Dentro dele estava Elaine Seaman, de 60 anos, que morreu instantaneamente. O impacto foi devastador, e o país inteiro ficou chocado ao ver o rosto da atriz estampando manchetes com a palavra homicídio. Amy foi presa em flagrante, com o nível de álcool muito acima do permitido. Durante o julgamento, alegou sofrer de ansiedade e usar remédios controlados, mas nada foi suficiente para apagar o que havia feito. Foi condenada a 8 anos de prisão por homicídio culposo e agressão veicular. Hoje, tenta reconstruir a vida e alertar jovens sobre os perigos de beber e dirigir. Mas será que o arrependimento realmente cura? Ou é apenas uma forma de aprender a conviver com a culpa? E isso nos leva ao número 3. A história de um ator brasileiro que, depois de brilhar em Cidade de Deus, viu a vida desmoronar por causa do crime e da impulsividade. No número 3 temos Darlan Cunha, um dos rostos mais marcantes do filme Cidade de Deus e da série Cidade dos Homens. Na pele de laranjinha, conquistou o público com carisma e naturalidade. Era o menino da favela que virou símbolo de superação, o ator que inspirava jovens a sonhar. Mas com o tempo, o sucesso esfriou e a realidade bateu à porta.
O mesmo talento que o levou à glória o arrastou para o esquecimento. Em 2013, o nome de Darlan voltou aos noticiários, não por uma nova atuação, mas por uma acusação de agressão e cárcere privado contra a namorada, que na época era menor de idade. A denúncia manchou sua imagem. Embora o processo tenha sido encerrado após a vítima mudar a versão, o dano estava feito. Em 2018, ele foi novamente preso por um mandado em aberto relacionado ao mesmo caso. Passou dias em um presídio do Rio de Janeiro e depois foi liberado com tornozeleira eletrônica. Darlan tentou voltar à televisão, mas a fama que um dia o abraçou se tornou um fardo. Em entrevistas, confessou que cresceu cercado pelo crime e lutou a vida inteira para não seguir o mesmo caminho. Meu pai era bandido, meus tios também. E eu quase fui mais um, disse com a voz embargada. O público ficou dividido entre o perdão e o repúdio. Afinal, até onde vai a linha que separa o produto do meio do produto de si mesmo? Será que Darlan foi vítima do ambiente que o moldou? Ou de escolhas que nunca teve coragem de mudar? E isso nos leva ao número 2. Um caso ainda mais trágico, o de uma atriz da Marvel que chocou o mundo ao matar a própria mãe. No número 2 temos Molly Fitzgerald, atriz que parecia ter um futuro brilhante. Em 2011, ela apareceu em Capitão América, O Primeiro Vingador, um dos filmes mais assistidos da Marvel. Mesmo com uma pequena participação, acreditava que aquele seria o início de uma grande carreira. Mas poucos anos depois, seu nome voltou às manchetes, não como estrela, e sim como acusada de assassinato. Em dezembro de 2019, a polícia de Olathe, no Kansas, recebeu uma chamada suspeita. Dentro de uma casa silenciosa demais, encontraram o corpo de Patricia Fitzgerald, de 68 anos, mãe da atriz. Ela havia sido morta a facadas. Quando os agentes chegaram, Molly estava coberta de sangue, confusa, alegando legítima defesa. Disse que a mãe tinha avançado com uma faca. Mas as investigações mostraram o contrário. Os ferimentos nas mãos da vítima indicavam que ela tentava se proteger. A notícia chocou Hollywood. Médicos legistas atestaram que Molly sofria de distúrbios mentais graves e não compreendia plenamente seus atos. Antes do julgamento, foi enviada para tratamento psiquiátrico obrigatório, onde permanece até hoje. Amigos e vizinhos relataram que ela vinha se isolando há meses, obcecada por teorias religiosas e paranoias. A mulher que sonhou em ser uma heroína nas telas se tornou prisioneira da própria mente. A fama é um espelho quebrado, e às vezes, quem olha demais acaba vendo o próprio abismo. Será que Molly foi uma assassina? Ou apenas mais uma alma perdida em meio ao colapso da própria sanidade? E isso nos leva ao número 1, o caso mais brutal e inacreditável desta lista, o do ator que matou o próprio amigo com uma espada. No número 1 temos Ricardo Medina Jr., o homem que marcou a infância de milhões de fãs ao redor do mundo. Ele era o Ranger Vermelho da série Power Rangers Wild Force, símbolo de coragem, honra e justiça. Um verdadeiro herói das telas, amado pelas crianças e admirado pelos adultos. Mas a vida real reservava um destino completamente oposto. Por trás do uniforme colorido e do sorriso carismático, escondia-se um homem instável, explosivo e capaz de cometer um dos crimes mais chocantes de Hollywood. Em janeiro de 2015, Ricardo morava em Los Angeles com seu colega de quarto, Josh Sutter. Os dois discutiam com frequência, e naquela noite, a briga saiu do controle. O motivo? Uma discussão banal envolvendo a namorada de Ricardo e o uso do apartamento. A raiva tomou conta. No auge da fúria, Ricardo pegou uma espada samurai usada como peça decorativa e desferiu golpes fatais contra o amigo. Quando percebeu o que havia feito, ligou para a emergência e esperou a polícia chegar, dizendo ter agido em defesa própria. Mas os ferimentos contavam outra história. Uma história de impulso, violência e arrependimento tardio. O ator foi preso e 2 anos depois, condenado a 6 anos de prisão por homicídio voluntário. Atrás das grades, passou a maior parte do tempo em silêncio, sem entrevistas, sem defesa pública, apenas com a sombra do crime que destruiu tudo o que ele foi. O herói das telas se tornou um assassino.
Um homem que tirou a vida de quem dividia o mesmo teto. O caso chocou o mundo e deixou uma cicatriz permanente na cultura pop. Como alguém que inspirou coragem e bondade pôde se tornar o oposto daquilo que representava? E se você fosse o juiz ou o policial naquela cena ensanguentada, que pena aplicaria a quem matou um amigo com uma espada? Esses 15 casos mostram que a fama não salva ninguém. Quando o poder e o ego se unem, o resultado é sempre o mesmo: destruição. Artistas que tinham tudo trocaram o talento pela violência, a arte pela vergonha e a admiração pelo desprezo público. O mais assustador é perceber que, para muitos deles, a queda foi apenas uma questão de tempo. A fama não cria monstros, apenas lhes dá palco, luz e plateia. Agora queremos saber de você. Qual desses casos mais te chocou? Quem merecia uma segunda chance? E quem jamais deveria sair da prisão? Deixe o seu comentário aqui embaixo. Queremos ler a sua opinião. E antes de sair, deixa o like. Inscreva-se no canal Vidas por Trás da Fama. Ative o sininho das notificações e compartilhe este vídeo para que mais pessoas conheçam o lado real por trás do glamour. Porque aqui, nós mostramos o que a televisão não mostra. Por trás da fama, há sempre um preço a pagar.